E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vitor Pinho, ensino na pós-graduação e aqui nesse canal eu falo sobre pensamento estratégico. E no vídeo de hoje eu vou falar do que eu considero o estado da arte da estratégia, a estratégia mais inteligente que existe, que você pode colocar em prática, você vai entender por quê. E eu estou falando aqui da estratégia colaborativa. Para você que é pequeno, você que tem um negócio pequeno, ou você que está começando no mercado de trabalho, você que quer crescer no YouTube, no Instagram, ou seja, você quer crescer muito mais rapidamente, você precisa aprender essa estratégia que eu vou passar aqui para você. Tá bom? Então, olha só, para a gente começar a entender essa estratégia, a gente precisa fazer uma revisitação para a estratégia original, que é uma estratégia. Você tem um livro aí que marca esse contexto original da estratégia, que é a Arte da Guerra, e essa estratégia original, ela está baseada no conflito. O que é o conflito? Esse conflito, ele existe quando há interesses, por exemplo, interesses conflitantes. Então vamos dar o exemplo, eu tenho interesse em conquistar um determinado território e você também tem interesse em ficar com aquele território. Então veja que o resultado aqui, ou ele vai atender o meu interesse ou vai atender ao seu. Não dá para nós dois ficarmos com o território, né? Supostamente não dá. Então a gente tem aqui uma lead, a gente vai entrar numa batalha para ver qual o resultado, né? A nossa intenção é fazer com que o resultado esteja atendendo ao interesse próprio. Então essa é a situação clássica da estratégia. Você tem um inimigo, você tem um adversário, você tem um concorrente no mundo dos negócios, aqui pensando especificamente, né? E você vai executar a sua estratégia para fazer com que os seus interesses, que são conflitantes com o interesse dos seus concorrentes, que o seu interesse prevaleça, que o resultado atenda aos seus interesses, ok? E, inclusive, esse cenário está um pouquinho mais complexo, porque hoje a gente não pode falar somente de concorrente, a gente tem que falar também de concorrentes e substitutos. Aqui eu estou fazendo uma referência, né, ao ensinamento do Michael Porter, que é aí o papa da teoria da estratégia lá da Universidade de Harvard. E o Michael Porter, ele fala o seguinte: olha, se você, vamos supor que você é dono de uma companhia aérea, então você tem que entender que você não tem somente que se preocupar com as outras companhias aéreas que são seus concorrentes diretos. Você precisa pensar também que o seu cliente, ele pode deixar de voar na sua companhia se ele encontrar um meio substituto para atingir os objetivos dele. Por exemplo, ele pode ir de ônibus, pode ir de carro próprio, pode alugar um carro se ele entender que é mais vantajoso para ele, né, no contexto, considerando os objetivos que ele tem. Então você tem que ter uma estratégia que você vai competir não somente com seus concorrentes diretos, mas também com outros substitutos. Vou dar outro exemplo: você é dono de um cinema, você tem que entender que até a praia pode ser um substituto de lazer, né? Ou o teatro pode ser um substituto de lazer, um show de música pode ser um substituto de lazer. Então não só as outras salas de cinema que são seus concorrentes, beleza? Então hoje a estratégia competitiva, ela evoluiu bastante, mas por isso que a estratégia colaborativa, que é o que nós veremos aqui, ela vai ser um diferencial para você, se você conseguir aprender e colocar em prática, independentemente se é na sua estratégia profissional, sua estratégia de negócios, no marketing digital, não importa, tá? Então vamos começar a entender essa estratégia aqui. Essa imagem que eu coloquei aí na tela para você, ela é a imagem de uma praça de alimentação. Então, por que a praça de alimentação tem muito a nos ensinar sobre estratégia colaborativa? Vamos fazer o seguinte exercício. Imagine que você quer colocar uma loja num shopping center, tá? Só que as lojas estão espalhadas pelo shopping, não existe o local onde as lojas estão concentradas. Então, há um interesse aqui conflitante, que cada loja quer atrair clientes para si. O cliente que entra no shopping, cada loja vai querer atrair aquele cliente para si. Aquele cliente não vai poder comer em todas as lojas, então há um interesse conflitante. Mas olha só, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que é benéfico, é melhor que todas as lojas estejam concentradas em uma praça ou que as lojas estejam espalhadas pelo shopping? O
que é que você acha que na média vai trazer mais resultados para os restaurantes, né? Que eu chamo de loja também, mas para os restaurantes. É óbvio que os restaurantes estarem juntos vai ser melhor. E é aqui que começa a entrar o conceito de estratégia colaborativa. Por quê? Veja que os restaurantes eles têm um interesse conflitante, mas há um interesse em comum. Qual que é esse interesse em comum? Existem vários, né? Mas o principal é atrair mais clientes. Então, essas lojas elas concordam em dividir o custo para manter as cadeiras e mesas da praça. Essas lojas elas concordam em dividir o custo para manter os profissionais que vão higienizar as mesas. Elas podem até dividir o custo de colocar um telão na praça para exibir jogos de futebol. Elas podem colocar música ao vivo e ratear o custo. E aqui perceba que há um interesse em comum, mas não vai deixar de existir os interesses conflitantes. Então vai existir colaboração até certo ponto, mas a partir desse ponto vai existir a competição normal. Ou seja, então a estratégia colaborativa, ela não necessariamente exclui a existência da estratégia competitiva, ok? Então, presta atenção nessa imagem aqui que eu sempre mostro para todos os meus alunos da pós-graduação, né, que pelo menos que cursam a disciplina comigo, sobre sistemas colaborativos, né? Eu mostro essa imagem. Então, eu quero que você olhe aqui, ó. Vou fazer uma pergunta clássica, mas não se preocupe que não é um teste de matemática. Quantos triângulos tem nessa imagem? Né? Então, o que eu posso dizer para você é que existem triângulos menores, que se você contar esses triângulos aí, ó, você vai ver que existem 9 triângulos menores. Só que esses triângulos menores, eles formam um triângulo maior. Então veja a frase de Aristóteles aqui embaixo. O todo é maior que a soma das partes. O que é que isso quer dizer, né? O que é que isso significa? Significa que quando você junta 9 triângulos, você não tem somente 9 triângulos. 9 pequenos triângulos, né? Você agora vai ter um triângulo maior, ou seja, o todo por si já é uma unidade. Então você tem o 10º triângulo. Na verdade tem mais do que 10 aí. Se você procurar, você vai ver mais triângulos, tá? Aí você diz aí, eu não quero arriscar dizer, porque eu sempre erro essas coisas. Mas se você souber a resposta, você coloca aí nos comentários. Mas é isso que você precisa entender. Quando as partes se juntam, elas formam uma nova parte por si só, que é o todo. E esse todo, ele conta como uma outra unidade. Ok? Então, por isso que a soma, o todo é maior do que a soma das partes. E é aqui que está o poder da estratégia de colaboração. Quando você consegue se unir através dos interesses, né, em comum com seus supostos concorrentes e adversários, você consegue criar um todo maior do que se vocês estivessem isoladamente. E aqui, de novo, eu trago o exemplo da praça de alimentação. Ali não é simplesmente um conjunto de restaurantes. A união das partes formou um novo todo, que se chama praça de alimentação, para onde todos, a maioria dos clientes vão para essa praça de alimentação à procura do todo, na maioria das vezes, muita gente vai à procura do todo, para lá escolher, lá no local escolher em qual parte eles vão consumir. Então olha só que estratégia genial. Eu ainda vou te dar vários exemplos aqui nesse vídeo, tá? Vamos aqui entender qual é a pergunta basilar para você formar uma estratégia colaborativa. A pergunta é muito simples. Quais são os nossos interesses em comum? Quando você olha para o seu concorrente, né, para aqueles que são substitutos do que você tem para oferecer, quais são os nossos interesses em comum? Então a estratégia colaborativa ela vai atuar nesses interesses em comum. Deixa eu dar um exemplo para você que eu gosto muito. Digamos que você faz parte de uma equipe de vendedores. Vocês podem fazer uma ação, publicar um vídeo na internet, né, um vídeo viral. Vocês podem fazer qualquer coisa para atrair mais clientes para a loja. Vocês podem cooperar para atrair mais clientes para a loja, porque é do interesse de vocês ter mais oportunidades de vender. Só que quando chegar lá, vocês podem até se organizar e podem dizer, olha, cada um vai atender, vai ter a sua vez de atender. Então, o próximo cliente sou eu, né? Mas depois o próximo já vai ser você. Então veja que a gente está organizando e ainda existe aqui a estratégia competitiva, porque cada um vai ter que exercer a sua estratégia quando tiver com o seu cliente.
no final do mês ainda vai ter alguém que vai vender mais do que outras pessoas. Então, mais uma vez aqui, a estratégia competitiva coexistindo com a estratégia colaborativa. Você pode fazer isso com 2 pessoas que trabalham com música, 2 pessoas que trabalham no YouTube. Então, imagine que eu tenho um canal, você tem outro canal, e eu chamo aqui, convido você para que o meu público conheça você e você me convida para que o seu público me conheça. Então, nós estamos colaborando e nós estamos aqui no mesmo interesse, que é ter mais audiência. Só que ainda existe a competição, talvez não tão declarada, mas pode ser que eu consiga mais seguidores seus do que você consiga mais seguidores meus, por exemplo, né? Então, a competição continua existindo. Mas veja que a estratégia colaborativa, ela é inteligente justamente porque ela não elimina a competição, mas ela fortalece todo mundo. Ela aumenta as possibilidades de todo mundo, tá bom? Então, veja que esse é um conceito simples. Se você souber colocar em prática, você vai tirar muito benefício. Mas para que isso seja possível, eu vou dizer aqui o principal. Você precisa mudar a sua mentalidade. Porque as pessoas naturalmente tendem a enxergar o seu concorrente como uma pessoa leprosa. Você não pode nem tocar, não pode nem conversar, tem que se odiar, não tem que ter nada em comum. Mas se você olhar as maiores empresas, o topo, as pessoas que estão lá no topo do sistema, elas estão colaborando, cara. Ou cooperando. Por exemplo, você sabia que a tela do iPhone, né, o display do iPhone é fabricado pela Samsung? Então daí você já tira. Então isso exige uma mudança de mentalidade das pessoas, o que infelizmente é difícil. As pessoas têm uma mentalidade muito focada na competição e deixam de praticar a inteligência porque são muito emocionais. Mas a estratégia requer que às vezes você baixe um pouquinho a emoção para pensar com clareza. Tá bom? Se você não deixou o seu like, faça isso, por favor, porque eu sei que vocês esquecem de deixar o like, porque você ajuda o canal. Eu fico por aqui, deixo um grande abraço para você.